Aí é como se fosse uma rua que eu tô seguindo, aí eu vou pegar as ruas paralelas, com certeza. Por isso que você fazendo essas perguntas, você descobre o que você precisa descobrir. Gente, hoje a gente vai falar de um tema que chega no consultório a cada dia. 5 perguntas para saber se o uso de pornografia do seu paciente é problemático ou não. Vamos lá? Primeira pergunta. Você acha que o uso de pornografia está te trazendo algum tipo de prejuízo? Senta e escute. Porque aí o seu paciente vai começar a falar sobre isso. Então, o que eu estou fazendo para ele? Eu estou fazendo um convite para que ele foque o olhar dele no prejuízo possível e não no uso. Porque o mundo, a internet, patologiza o uso. A gente não patologiza o uso. A ciência não patologiza o uso. A ciência patologiza quando traz prejuízo e sofrimento. Então, é esse convite que eu faço. Você percebe, né? Você acha que o uso de pornografia está te trazendo algum tipo de prejuízo? Claro que ele vai me trazer a perspectiva dele e eu, como profissional, né, preciso entender se é um prejuízo de fato. Vamos chegar lá. Mas nesse primeiro momento eu estou convidando ele com uma pergunta aberta a me falar de se ele vê prejuízo, por que ele vê prejuízo. Então a segunda pergunta é, por que você vê prejuízo? E aí ele vai me contar. Imagina que a gente estivesse falando, por exemplo, de orientação sexual, que era uma coisa que até um tempo atrás se fazia tratamento para isso, e hoje em dia ainda tem gente aí clandestinamente fazendo tratamento para isso. Você acha que o fato de você ser uma pessoa lésbica te traz prejuízo? Ah, sim, nossa, é pecado, dá muita confusão na minha casa, minha mãe chora todos os dias. Isso é prejuízo? Isso é problema, com certeza, isso é um problema. Mas isso não é um prejuízo decorrente do fato dessa pessoa ser lésbica que vai fazer com que eu faça o tratamento da cura gay. Não. Entende o que eu estou querendo dizer para vocês? Eu sei que quando a gente olha um pouquinho mais distanciado, fica óbvio. Mas estamos todos envolvidos nessa narrativa louca da rede social que diz que é pornografia. Meu Deus, é pornografia, é pornografia. Então, vamos distanciar. Esse é o meu exercício aqui, o exercício do raciocínio clínico, de uma atuação técnica. Você acha que o uso de pornografia está te trazendo algum tipo de prejuízo? Por quê? Agora eu vou escutar o porquê que o paciente acha que está trazendo algum tipo de prejuízo. Quando ele terminar de falar sobre isso, eu vou observar. Não vou nesse momento dizer para ele que vício em pornografia não existe, que esse prejuízo não é válido. Não, vou escutar. Escutativa. Porque o que me interessa? Saber de onde vem o sofrimento. Porque às vezes não tem prejuízo, como é o caso, por exemplo, da questão da orientação sexual. Ser gay ou lésbico não tem prejuízo nenhum na vida da pessoa. Mas traz uma confusão danada para a vida da pessoa, dependendo do ambiente onde ela está. E isso me interessa. Isso é sofrimento. Mas isso não vai me fazer curar o vício em pornografia. Não é por aí que vai a minha intervenção. A minha intervenção, no caso das minorias, vai para o estressor de minorias. Né? Vai para ajudar a lidar com a família, a entender, uma prática afirmativa, enfim. Vai num outro lugar. Eu vou escutar, eu vou abrir espaço para ele me contar do sofrimento dele associado a isso. E aí ele pode dizer assim, não, é porque eu vejo todo dia, e ouvi falar que isso não é legal, ou então não, porque, nossa, se a minha esposa descobrir, ou então não, porque não tem a ver com os meus valores, eu vejo uns vídeos que, nossa, eu nem gostaria de fazer na vida real. Muitas coisas, também ver filme de violência, de gente, né, atirando, esquartejando, daí você querer dizer que essa pessoa quer fazer isso na vida real é uma diferença grande, né? Então filme é filme, vida real, vida real. Nem vou trazer essa informação, estou trazendo para vocês, né? Mas nem vou trazer essa informação para o paciente. Ou seja, o conteúdo que ele assiste também por si só não é um problema. E vocês vão me dizer, então onde está o problema? Isso, tô aqui tirando os mitos, tá? Primeiro, tô limpando a casa, varrendo um monte de besteira que botaram na cabeça de vocês. Vocês vão entender como é que a gente vai avaliar o conteúdo, que tem alguns aspectos do conteúdo que são importantes sim, tá? Mas então, em primeiro, eu estou avaliando o prejuízo. Prejuízo e a percepção que o indivíduo tem desse prejuízo, que isso é muito importante. Muito importante até, gente, para eu encaixar a minha narrativa. Porque muitas vezes eu recebo pacientes que chegam no consultório, para mim, que sou especialista, a queixa chega mais redonda. Né? Para vocês têm que ir entendendo um pouco mais, fazendo boas perguntas, para o paciente se sentir confortável. Para mim, ele me vê na internet, chega, marca a consulta, é muito fácil. E aí chega, eu sou viciado, eu tenho um problema, então, nossa, meu filho, meu marido está viciado. Aí você vai olhar o viciado, enfim. Mas aí, como é que eu vou dizer para ele que ele não é viciado?
Se a mãe dele acha, mandar para tratamento, o pastor também acha. Ouvir o que o paciente acha do problema dele é fundamental para que eu possa depois estruturar a minha intervenção de um jeito que faça sentido para ele. Pescou? Então vamos lá. Ainda nessa primeira pergunta, se você pudesse pensar no que você consideraria um uso saudável da pornografia, como ele seria? Vocês percebem que tem um componente aqui? Bota aí no chat. O que eu estou querendo avaliar com essa pergunta? Com essa continuação da primeira pergunta. Então, assim, você acha que tem prejuízo? Por que você acha que tem prejuízo? E se existisse na sua cabeça um uso saudável da pornografia, como ele seria? E aí pode ser que você escute o indivíduo dizer assim, não, pornografia nunca é saudável. Matou o problema. Entendeu de onde vem o problema? Ah, não, é porque eu não posso usar nunca. Não, é porque café, coisa terrível, terrível, terrível. Café é a causa de todos os problemas do mundo, não posso usar café. Mas eu adoro café. De vez em quando eu tomo escondido. É isso que acontece. De novo, da onde vem o sofrimento? Porque muitas vezes, quando eu trago essa história, e o que eu estou trazendo embutido nessa pergunta? A reflexão de assim, será que existiria um uso saudável? Porque muitos pacientes vão dizer para mim assim, ué, mas como assim um uso saudável de pornografia? Pode ser que alguns de vocês estejam aí se perguntando, uso saudável de pornografia? Não, de jeito nenhum. Se isso estiver acontecendo dentro de você, tudo bem, estamos juntos. Tem muito profissional que está nesse lugar mesmo, é por isso que estamos aqui. Tá tudo certo, tá? Não tem julgamento nenhum aqui. Segunda pergunta, você sente que assistir pornografia passou a ocupar um espaço central na sua vida? Fazendo você negligenciar as outras coisas importantes, lazer, sono, relacionamento, suas metas pessoais. Então, pensa no indivíduo que é dependente de crack. Claro que tem um espectro, mas é isso que a gente está querendo avaliar. Isso sim é um impacto importante. E claro, né, mesmo que ele seja menos intenso, não, então assim, nossa, eu negligencio os meus filhos. As crianças estão lá sem comer, sem janta, não sei o quê, e eu aqui vendo isso, fazendo isso. Importante da gente entender, né? Não, eu não consigo entregar as coisas no trabalho. Avalia a procrastinação, mas pode ser que seja mesmo. Então aí a gente começa a tentar entender um pouco melhor em que contextos você vai aprofundar a sua avaliação funcional. Terceiro ponto, avaliação funcional. Você vê alguma função específica nesse comportamento? Por exemplo, lidar com emoções negativas, postergar o início de alguma coisa que você está com dificuldade de fazer, uma situação desagradável. Ou, por exemplo, satisfazer o seu desejo sexual, ou se aliviar, sem precisar interagir com outra pessoa. Ou satisfazer fantasias específicas. Então, agora a gente está fazendo uma análise mais funcional, né? Estava olhando lá prejuízo, significados, agora eu vou olhar funcionalmente. Então, tem algum prejuízo? Tem, então vou seguir. Tá bom. Vamos dizer que sim, estou deixando de fazer o meu trabalho, estou parando muito o meu trabalho por isso. O que eu vou fazer? Vamos fazer um registro aqui de quando é que você... de um dia de trabalho? Então me conta, aí você está lá fazendo um trabalho, em que momento que você decide ir lá consumir pornografia? Aí a pessoa vai começar a entender que não, realmente, quando começa a ficar chato, ou quando eu tenho que fazer um negócio que eu não sei muito bem fazer, ou quando eu tenho que fazer uma coisa que vou ficando cansado, aí vou usar, tá? O que eu estou evitando? Quando eu estou usando muito, estou procrastinando alguma coisa, às vezes estou evitando mesmo, às vezes estou evitando dizer para minha parceria que eu quero me separar, às vezes estou evitando pensar sobre o meu trabalho que está ruim a beça e eu gostaria de ter uma outra carreira. Sei lá, estou evitando pensar nos problemas dos meus filhos, estou evitando pensar no que você quiser, né? Mas muitas vezes o seu olhar tem que estar aí na função desse comportamento, uma análise funcional. Quem é psicólogo aqui sabe do que eu estou falando. E às vezes tem a ver com fantasias específicas, sim. Nossa, o relacionamento com a minha parceria é assim, 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 mas eu gostaria que ele fosse de outro jeito. E aí, ao invés de eu ir lá negociar isso, que muitas vezes nem é viável, né? Porque tem muitas parcerias que não têm abertura para falar sobre sexo, para fazer nenhum tipo de modificação no que eu quero fazer. E aí eu exploro as minhas fantasias de outra forma. Pode ser até que em alguns contextos seja funcional. Joguei a bomba e vou sair correndo, tá?
Quarta pergunta. Você percebe algum padrão nesse comportamento? Porque uso compulsivo, uso problemático, normalmente tem um padrão. E padrão não é diferente de hábito, tá? Vou chegar ali. Mas assim, porque às vezes o indivíduo chega do trabalho, todo dia ele faz no banho. Claro, ele vai fazer aonde? No trabalho? Isso não quer dizer que tem um padrão, quer dizer que é onde dá para fazer. Mas assim, você percebe algum padrão? Eu estou direcionando o olhar do meu paciente a tentar entender o que está acontecendo com ele. Eu estou chamando ele para essa análise funcional. Por exemplo, sempre no mesmo momento, ou sempre com o mesmo tipo de conteúdo, ou outra coisa. Ah, não, eu só assisto vídeo de mulher vestida de látex dominando um cara. Tem um padrão de conteúdo. O que eu preciso avaliar? Essa fantasia é importante para você? Me conta um pouco mais sobre ela. Estou aqui avaliando parafilia. Entendeu? É transtorno parafílico, é um problema, eu preciso tratar esse paciente? Não. Mas muitas parafilias, muitas fantasias só vão ser satisfeitas na fantasia. Antigamente era aqui na cabeça. Não, eu tenho vontade de transar com a minha vizinha, mas eu sou casado aqui, né? Onde é que eu transo com a minha vizinha? Na minha cabeça. Preciso transar com a minha vizinha, então? Preciso curar o vício de fantasiar com a minha vizinha? Não. Parte da vida. Só que hoje em dia eu vou usar os meios do século XXI, que é poder ver vídeos inúmeros, infinitos, sobre a minha fantasia. E muitas das fantasias, né, que eu estou chamando de parafilia, é alguma coisa que não é essa fantasia mais comum. É uma fantasia que às vezes tem um caráter, que a gente vai chamar de parafílico. Quer dizer que é um problema? Não, tá, gente? Não é um problema o caráter parafílico, mas isso ajuda a gente a entender o conteúdo. Olha, estou entendendo aqui que tem uma fantasia de ser corno, de transar com outras pessoas, de transar em público, de não sei o que você está satisfazendo no uso da pornografia. Isso impacta o resto da sua vida? Isso traz prejuízo? A gente volta para... Né? Ou é só um jeito de satisfazer essa fantasia? Mesmo que seja todo dia na hora do banho. E aí a gente vai botar as coisas no devido lugar. De novo, o problema é o uso da pornografia? Não, o uso da pornografia é só a ferramenta que ele está usando. Ele podia estar usando a revista, podia estar usando a foto da vizinha, podia estar usando a calcinha da vizinha que ele roubou. Isso é muito pior. Né? Então, assim, várias coisas que sempre existiram no mundo. Então, quarta pergunta é, você percebe algum padrão? Então, eu estou convidando o paciente a olhar para mim, comigo, a trabalhar colaborativamente. E vocês viram que aqui em nenhum momento eu estou dizendo para ele se isso é bom, se é ruim, se é certo, se é errado. Eu estou fazendo perguntas que, de fato, ajudam a gente a entender onde é que está o problema. Qual é a quinta pergunta? Como é que está a sua satisfação, de forma geral, com a sua sexualidade, com seus relacionamentos? Porque o que eu estou querendo avaliar aqui? A função do comportamento masturbatório e do uso de pornografia associada a ele. Então, a gente tem, nas ciências, isso aparece muito claramente, já há muitos anos, tá? Isso é ciência velha já. Usos diferentes, funções diferentes da masturbação. Existe um uso, estou aqui sendo bem sucinta no que eu vou dizer, mas assim, existe um uso da masturbação, que é o uso complementar, que a gente vai chamar, que é assim, esse é mais um aspecto da minha vida. Então, eu me relaciono com as minhas parcerias, eu me toco. E aí a pornografia entra nesse meio para satisfazer as minhas fantasias que eu não quero compartilhar com ninguém, o que às vezes eu acho legal na fantasia, mas não quero fazer na prática, sabe? Então, assim, eu adoro a ideia de ser corno, mas daí a minha esposa transar com outra pessoa é a distância é grande. Então, fica ali mesmo, tá tudo certo. Né? Acho a minha vizinha maravilhosa, mas quer trocar minha mulher por ela? Não. Eu preciso entender o que está faltando. Então, a pergunta 5 é, de forma geral, como está a sua satisfação com a sua sexualidade, com seus relacionamentos de forma geral? E aqui vai aparecer essa função da masturbação, se ela é compensatória ou não, porque a grande maioria das pessoas que consomem pornografia vai dizer assim, não, enfim, tá tudo bem, mas isso, uma coisa não tem a ver com a outra. Esse é o uso complementar, esse é o uso que normalmente tá bem. Né? Então assim, eu uso álcool, eu sou viciada em álcool? Não, eu uso de vez em quando, tomo um vinho. Tô deixando de comer, tô deixando de trabalhar para beber vinho. Não, é isso, é um uso complementar. Agora, não, realmente, o relacionamento tá ruim, eu ando deprimido, eu tô tentando terminar essa tese de doutorado, tá uma lenha, aí tô fazendo isso. Então, aí a gente vai ver uma função desse comportamento masturbatório, hoje em dia, século XXI, usando pornografia em 100% dos casos, quase, né? Como alguma coisa ali que supre um lugar. Então, esse paciente, ele precisa de ajuda para lidar com o resto da vida dele. Não é para curar o vício em pornografia. Então, vocês
me viram falar aqui de... Tô aqui falando assim de 99% dos casos que vão chegar para vocês, principalmente se você não é um especialista. Né? Esse cara não tem uso problemático de pornografia grave. Esse cara não tem compulsão sexual. Esse cara, às vezes, não tem parafilia. Então, alguém perguntou assim, e se ele me diz que ele usa pornografia envolvendo criança? Aí eu vou deslocar desse lugar aqui e vou seguir o curso da investigação do transtorno parafílico. Então, assim, sempre que ele começa a me dar respostas no sentido de, nossa, abandonei meu trabalho, só faço isso. Aí, claro que eu vou investigar a compulsão. Óbvio, né? Nossa, consumo vídeo de criança, não sei o quê. Vou investigar transtorno parafílico. Aí é como se fosse uma rua que eu estou seguindo, aí eu vou pegar as ruas paralelas, com certeza. Por isso que você fazendo essas perguntas, você descobre o que você precisa descobrir. Então, são as perguntas que você precisa saber para fazer, para você descobrir se o uso de fato está ruim, se o uso de fato está gerando prejuízo, se o uso de fato tem alguma cara ali que você precisa investigar melhor. E eu posso dizer para vocês que a maior parte dos pacientes vai chegar até o final e você vai ver que o uso dele pode ser que esteja problemático, porque quando a gente faz análise funcional, quando a gente descobre um uso que a gente vai chamar de compensatório, né? Pode ser sim que ele tenha questões, mas na grande maioria das vezes essa questão não está no conteúdo específico, não está no fato dele estar consumindo pornografia. É um comportamento que poderia ser substituído por outra coisa. Então não é específico com a pornografia, é um jeito de lidar com a insatisfação, é um jeito de lidar com a vida que está ruim, é um jeito de regular emoções negativas. Se você quiser se tornar um especialista em terapia cognitiva sexual, preste muita atenção. As vagas da pós-INTCS são limitadas e abrem apenas em períodos específicos. Aqui na descrição tem um link da nossa lista de espera, onde você pode se cadastrar e receber com prioridade o aviso quando as inscrições forem abertas.